Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, O Aroma de Cristo, de James S. Wardroffe, com o prefácio de F. F. Bruce, publicado pela editora Vida Cristã. Já fizemos aí dois capítulos, né? Dois vídeos aí, a parte 1 e a parte 2, falando do capítulo 1 e o capítulo 2, da parte ser, temos que ser primeiro, né? E se você está gostando da leitura desse livro, já peço aí para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo aí com suas redes sociais, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. E se ficar alguma dúvida do que a gente vai estar falando aqui hoje, você escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E também, se você puder aí nos comentários aí, colocar aí o que você está achando, falando da onde você é, que ajuda, né, o canal aí a crescer cada vez mais. E deixa o like aí também, tá bom? Então vamos dar continuidade, capítulo 3, que está falando sobre somos ministro de uma nova aliança. Segundo Coríntios 3, de 1 a 11, eu vou estar lendo aqui na versão NVI, tá bem? Diz assim, ó. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Tal é a confiança que tem diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais poderoso? Se, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então vamos ver a explicação aqui. Capítulo 3, somos ministros de uma nova aliança. O ponto-chave, introduzido no último estágio do capítulo precedente, se tornou a ideia central do presente capítulo. A pergunta-chave foi: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Está lá em 2 Coríntios 2,16. Isso é, quem é suficiente para ser o aroma de Cristo e espalhar a fragrância do seu conhecimento em todo lugar? Tal tarefa exige pessoal qualificado. Onde está, então, a nossa qualificação? A resposta se encontra em 2 Coríntios 3, de 1 a 11, que a gente leu agora. Os versículos chaves neste texto são
o versículo de 4 a 6. Todos os demais ou são contexto ou elaboração. O contexto se encontra nos versículos de 1 a 3 e está ligado à situação histórica que prevalecia na época em que foi escrito. A elaboração consta dos versículos 7 a 11 e contém a identificação detalhada da velha aliança com um contraste entre ela e a nova aliança. Vamos estudar essas três divisões com ênfase nos versículos chaves de 4 a 6, pois são eles que fornecem a resposta à pergunta-chave. Notemos primeiramente o contexto. 2 pontos. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. O apostolado de Paulo estava sendo posto à prova. A oposição inicial feita a ele fora iniciada pelos judeus, mas agora, ao que parece, também atingia os gentios. Ambas as cartas aos Coríntios confirmam esta posição. Embora toque no assunto de seu apostolado na primeira carta, lá no capítulo 4, versículo de 1 a 5, e todo o capítulo 9, ele reconhece na segunda carta que alguns o consideravam verdadeiramente como impostor. Capítulo 6, versículo 8. Paulo ocupa os 4 últimos capítulos da carta numa defesa acirrada de seu apostolado. Desde que este, entretanto, não é posto em dúvida hoje, não vamos nos demorar muito no assunto deste livro. Ele nos serve principalmente como contexto. Passemos agora à terceira divisão deste texto e vamos notar o que chamamos de elaboração, contida nos versículos de 7 a 11. Ele considera de uma identificação detalhada da velha aliança e um contraste entre a mesma e a nova. Abre aspas. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Portanto, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Fecha aspas. 2 Coríntios 3, de 7 a 11. Esses versículos descrevem em detalhe a aliança referida no versículo 6, como a letra que mata. Em versículos 7 a 11, ela é retratada como o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que veio revestido de tal glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Não existia possibilidade de engano quanto à aliança em questão. Trata-se da lei dos 10 mandamentos. A descrição das circunstâncias que a envolvia, dada em
2 Coríntios 3, de 7 a 11, coincide perfeitamente com o registro de Êxodo 34, versículo 27 a 30, que diz o seguinte, abre aspas, disse mais o Senhor a Moisés, escreva essas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele de seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele de seu rosto, e temeram chegar-se a ele, fecha aspas. A velha aliança descrita na passagem acima foi depois considerada por Deus como inadequada e temporária, um ministério de condenação, capítulo 3, versículo 9, e de morte, capítulo 3, versículo 7, cuja glória se resvanecia, capítulo 3, versículo 11, a fim de que essas declarações não sejam consideradas como cruéis ou errôneas, consideremos outras passagens que fornecem evidência confirmatória. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 7, versículo 6, abre aspas, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, fecha aspas. Além disso, Paulo afirmou aos Colossenses que Cristo, abre aspas, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, fecha aspas. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. E novamente aos Romanos, abre aspas, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei, fecha aspas, Romanos 13, 8. Junte todas essas passagens e o quadro é coerente e claro. O ministério, que era insuficiente para nos qualificar como o aroma de Cristo, foi 1. Gravado em tábuas de pedra, capítulo 3, versículo 7. 2. Se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, fecha aspas. Está lá, capítulo 3, versículo 7. E 3. Continha os mandamentos, abre aspas, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, fecha aspas. Romanos 13, versículo 8 a 10. 4. Era abre aspas, escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, fecha aspas, uma das quais regulava o sábado. Veja Colossenses 2, versículo 14 e 16, quanto ao sábado. Essa aliança só pode ser a lei dos 10 mandamentos. Ela é tida como desvanecente, lá em 2 Coríntios 3, 11. Assim, também, abre aspas, o cumprimento da lei é o amor, fecha aspas, está lá Romano 13, 10. Somos libertos da lei. Removeu o escrito de dívida inteiramente, encravando-a na cruz, está lá em Colossenses 2, 14. Não se pode fugir à conclusão, abre aspas, remove o primeiro para estabelecer o segundo, a segunda aliança. Nessa vontade ou aliança é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas, fecha aspas, Hebreus 10, de 9
e 10. Mas, por que a primeira aliança não foi eficaz? Se, como disse Paulo, abre aspas, a lei é santa, e o mandamento, santo e justo e bom, fecha aspas. E se nada menos que o amor cumpre a lei, qual o ponto em que existe deficiência? Por que foi necessário substituí-la com uma aliança superior? O Espírito dá discernimento quanto a isso, observando em Romanos 8,3 que a lei estava, entre aspas, enferma pela carne, sugerindo que o principal defeito não se achava realmente na lei em si, mas naqueles, os seres humanos, sobre quem tinha jurisdição. Mas, para todos os propósitos praticados, ela era deficiente. Abre aspas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para a segunda, fecha aspas, está lá em Hebreus 8:7. De acordo com a informação acima, somos forçados a distinguir entre didática e dinâmica. Concluímos que o defeito da velha aliança não residia tanto na sua didática como na sua dinâmica. Esta é uma distinção importante ao tentarmos encontrar a resposta para a pergunta: quem, porém, é suficiente para essas coisas? A resposta se encontra nos versículos chaves de 4 a 6 do presente texto, segundo Coríntios 3, de 4 a 6, abre aspas. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, fecha aspas. Que a deficiência da velha lei está na sua dinâmica fica claro quando comparado 3 declarações paralelas feitas por Paulo com relação à sua suficiência para espalhar o aroma de Cristo. Ele se reporta ao contexto histórico, veja, do versículo 1 ao 3, e aponta os próprios coríntios como uma evidência concreta de seu trabalho. Abre aspas. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Fecha aspas. Assim, com 3 declarações breves e contrastantes, Paulo descreve não só a operação bem-sucedida de Deus na vida dos coríntios, como também salienta a dinâmica deficiente da velha aliança. Note, abre aspas, vós, os coríntios, pois a nossa carta, sois a nossa carta de Cristo, fecha aspas. Escrita, 1. Não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. 2. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E 3. Não da letra, mas do Espírito. Vemos então que a deficiência da velha aliança não estava tanto no que fora escrito, a didática, mas onde e com o que tinha sido escrito, a dinâmica, não tanto que tivesse sido em tábuas de carne, mas que não fora escrita nas tábuas dos corações humanos. A deficiência estava no fato de que, em lugar da velha aliança ser registrada pelo Espírito de Deus nos corações, ela foi gravada na pedra, ou, mais tarde, foi escrita com tinta sobre os pergaminhos ou outra substância semelhante. O escritor de Hebreus se refere então
a esta falha dinâmica quando diz, abre aspas, e de fato, repreendendo-os, fecha aspas. Está lá em Hebreus 8:8. E a seguir, destaca a censura citando Jeremias 31, versículo de 31 a 34. Abre aspas, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações a inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Fecha aspas. Isso aí também é citado alguns trechos aí em Hebreus 8, de 8 a 12. Extra, leia tudo a respeito. Novos acordos para substituir o antigo pacto entre Jeová e Israel. Essas seriam as manchetes se houvesse jornais na época de Jeremias, e que grande notícia. Mas, quer as novas se espalhassem por escrito ou oralmente, os pronunciamentos de Jeremias devem ter perturbado os que ficavam sabendo deles. Os que estavam satisfeitos e acomodados, com certeza se amedrontaram, e os ortodoxos, sem dúvida, sentiram-se abalados. Este foi o anúncio de um golpe, feito 700 anos antes do mesmo ocorrer. Fico imaginando, porém, se com o passar do tempo Israel não agiu exatamente como fazia com relação a muitas outras advertências recebidas, esquecendo-se delas, voltando à velha rotina. O povo de Israel deveria ter entendido, porém, perfeitamente grande parte das notícias dadas por Jeremias. Por exemplo, estavam capacitados para compreender o que o termo novo envolvia. Ele mostrava que o sistema em vigor já não correspondia aos propósitos de Deus e seria eventualmente substituído por outro. Novo significava também diferente, pois Jeremias afirmou categoricamente: não, entre aspas aqui, não conforme. Sabia também ao que o novo não iria conformar-se. Não seria conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão, para os tirarem da terra do Egito. Disse-lhe outro sim, porque seria diferente da aliança antiga. Tudo se resumia na prática. A velha aliança não funcionou. Abre aspas, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, fecha aspas. Jeremias chamou assim atenção para a falha no antigo pacto. Ela era devida a uma dinâmica deficiente. Mas o que existe em relação à dinâmica da nova aliança que a faz funcionar enquanto a velha não funcionava? Simplesmente isso, abre aspas. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei. Fecha aspas. Hebreus 8:10. Aqui se encontra
a maior diferença, tanto prática quanto funcional, entre a velha e a nova aliança. A nova seria escrita no coração, enquanto a velha fora gravada sob pedras. Foi este precisamente o diagnóstico de Paulo em nosso texto, segundo Coríntios 3:3. O problema prático relativo à dinâmica do velho pacto jaz no fato de os israelitas terem entrado nessa aliança sem o consentimento de seu próprio coração, como um bebê de 8 dias. Sem este conhecimento ou consentimento, a criança do sexo masculino era circuncidada, entrando assim numa relação de aliança com um Deus que não conhecia. A partir desse ponto, ficava a cargo da nação judaica revelar a essa criança o Deus e a aliança de que agora fazia parte, sem que houvesse ou consentisse, sem que soubesse ou consentisse. Que grande tarefa! Não se podia, na verdade, envolver alguém numa causa sem o seu conhecimento ou concordância. Essa era a fraqueza da velha aliança. A nova aliança é diferente. Abre aspas, não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. Fecha aspas. Jeremias 31:34. Em outras palavras, ninguém fará parte da nova aliança, exceto aqueles que conhecem o Senhor, que tiveram suas leis impressas em suas mentes e escritas em seus corações. A nova aliança não existe sem o consentimento expresso do compromissário. A evidência é esmagadora. Disse Jesus, abre aspas, em verdade te digo que se alguém não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus, fecha aspas. Está lá em João 3:3. Jesus repetiu, abre aspas, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Fecha aspas. Está lá em João 6, 44 e 45. Nos Atos dos Apóstolos, existe ampla evidência de que apenas os crentes arrependidos e conscientes eram submetidos ao rito inicial do batismo, agindo de acordo com a comissão de Jesus para batizar os crentes, conforme está lá em Marcos 16:16, e batizar os que tinham sido feitos discípulos, está lá em Mateus 28:19. Pedro disse à assembleia reunida no Pentecostes, abre aspas, estejam absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Fecha aspas. Está lá em Atos 2, 36 a 38. Em capítulo 5, versículo 14, está registrado que, abre aspas, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, fecha aspas. Aqui é em Atos ainda, né? Atos 5:14. Quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, abre aspas, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites.
A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Fecha aspas. Está lá em Atos 16, 31 a 34. Apenas pessoas conscientes, cheias de fé, arrependidas, eram batizadas nos tempos do Novo Testamento. Não há exceções a esta regra. Embora isto seja bastante documentado através de todos os escritos do Novo Testamento, assim como foi o conteúdo do pronunciamento de Jeremias, esta nova dinâmica é ignorada e transgredida pela maior parte da cristandade de hoje. Como? Mediante o batismo de crianças, cuja prática segue os moldes do rito da circuncisão da velha aliança e possui a mesma dinâmica defeituosa. O batismo de criança é uma inovação humana sem precedentes no Novo Testamento. E não só isso, mas ela é, na verdade, contraditória à dinâmica da nova aliança. O batismo de criança não foi questionado durante séculos, mas isso não mais acontece. G.R. Beasley Murray observa, abre aspas, embora a maioria dos cristãos, a partir do terceiro século, tenha suposto que o batismo de criança foi instituído pelos apóstolos, surgiu uma revolução silenciosa entre os eruditos do Novo Testamento no presente século. É do conhecimento geral que a maioria dos críticos eruditos que trabalham no campo de estudos do Novo Testamento concordam em que não existem evidências nos escritos neotestamentários da prática do batismo de criança na primeira igreja. Fecha aspas. Mas, embora o batismo de criança tenha sido totalmente omitido em sua teologia, ele é igualmente deficiente em sua pragmatologia. O mesmo se aplica a ele como se aplica ao rito da circuncisão do velho pacto. Ninguém pode envolver outrem numa causa sem o seu conhecimento e consentimento. E o ponto em que esta deficiência é mais gritante é aquela em que se espera que a pessoa viva de acordo com a mesma e a transmita aos demais. Qualquer sistema ou cerimônia que enfatiza o exterior, negligenciando o interior, é igualmente ineficaz. A mesma dinâmica falha. Por exemplo, está ligado à ingênua suposição de que, pelo fato de um adulto ter nascido da água, segue-se necessariamente que ele tenha nascido do Espírito. Tal coisa não pode ser presumida com segurança. Toda abordagem simplista da conversão é construída sobre um fundamento falso e sobre da mesma dinâmica defeituosa inerente ao batismo de criança. A imersão de um adulto incrédulo, não arrependido, difere pouco do batismo de uma criança incrédula, não arrependida. Ambos os abusos empregam a dinâmica da velha aliança e não da nova. A dinâmica da velha aliança não era e não é adequada para equipar-nos para a tarefa de espalhar a fragrância do conhecimento de Cristo em toda parte. Somente os nascidos de novo estão preparados para isso. Paulo responde então à pergunta feita em 2 Coríntios 2,16, abre aspas, quem, porém, é suficiente para essas coisas, fecha aspas, dizendo, abre aspas, nossa suficiência vem de Deus e nos qualificou para sermos ministros de uma nova aliança, fecha aspas. Essa nova aliança é escrita no coração pelo Espírito de Deus. Nele está o poder, nele a nossa suficiência.
Concluímos aqui o capítulo 3. Capítulo 4 vai falar: estamos sendo transformados à sua semelhança. Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, O Aroma de Cristo, do James, peço para que você deixe aí o like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, suas redes sociais, seus grupos aí, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. E se ficou alguma dúvida, né, do que a gente viu aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, a gente pode fazer isso também por videochamada. Tudo isso gratuitamente. Peço também para que você coloque algum comentário aí para que dê, né, relevância ao vídeo aí, para que ele seja espalhado aí, né, automaticamente aí, né, pelo YouTube, tá bem? Muito obrigado, fico muito feliz de você ter investido aí o seu tempo em estar aprendendo a palavra de Deus, e sei que Deus fica muito contente também. Muito obrigado, fica com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?